Bom, já tenho a Maria Helena, já tenho a quem agradecer. É importante... Não, vamos embora. Ora bem, então, sou Francisco Proença Garcia, para aqueles que não me conhecem, hoje convidaram-me, e agradeço aqui à APDSI o convite, para moderar este painel. E este painel vai ser sobre soberania tecnológica e digital na defesa, e vamos ter como oradores convidados alguns velhos amigos de outras guerras, como nós dizíamos, e o professor José Manuel Mendonça. Eu começo por apresentar o professor José Manuel Mendonça, que está aqui ao meu lado esquerdo, é professor emérito da Universidade do Porto e presidente emérito do INESCTEC. Depois temos a Major-General Ana Baltazar, que é a diretora-geral adjunta, ou penso que é assim a designação, da Política de Defesa Nacional. É subdiretora-geral. Eu não sei para mudar os termos. É o número 2, digamos assim. É o número 2. Depois tenho o coronel Bejo Eugénio, o velho amigo, também de outras guerras. Todos nós, na altura, no Instituto de Ensino Superior Militar, ou de Altos Estudos Militares, e depois foi mudando o nome, agora chama-se IUM. E está no IDN agora. E depois tenho também velho amigo, o Rui Gonçalves, que é administrador da KPLMG. KPMG, está bem. Está bem. Eu sei. A PLMJ também é no mesmo edifício. É um mix, estão a ver? É a fusão tecnológica e digital, de maneira que misturei as duas grandes empresas que estão de forma indistinta. Sim, muito obrigado. Pronto. Então, vou passar a palavra vou começar pela Ana Baltazar, a General Ana Baltazar, e vou ser rigoroso no tempo, porque às 6 horas temos de sair, não é? De maneira que vou-vos pedir 10 minutos a cada um de intervenção, está bem? E eu depois faço sinal quando chegarmos aos 10 minutos. Bom dia. Então, eu sou a Ana Baltazar, como foi dito, estou na Direção-Geral de Política de Defesa Nacional e vou falar então aqui da soberania tecnológica e digital na defesa. Já aqui disseram que o Atlântico não é propriamente o nosso foco, mas na Direção-Geral de Política nós, de facto, olhamos para Portugal como está ali naquele mapa. Portanto, aquele mapa parece que está ao contrário, mas não está. Aquilo revela exatamente os nossos interesses. Portugal está na União Europeia, naturalmente, ligada à União Europeia, ligada à NATO, ligada às Nações Unidas, mas tem todo um Atlântico que tem que proteger de várias formas, que tem enorme responsabilidade sobre o Atlântico e depois olha muito também para as questões africanas. Temos uns países de língua portuguesa, como é sabido, mas não só, e, portanto, temos todo o interesse em África e também, se virarmos mais para a esquerda, temos também o Pacífico, o Indo-Pacífico, como pontos relevantes. Isto é importante porque, se avançasse, era mais fácil, mas como? Já está. Então, obrigada. Para esta apresentação, eu gostaria então de dizer que soberania tecnológica e digital implica abordar a capacidade de Portugal, na União Europeia e na NATO, controlar, desenvolver e proteger as suas infraestruturas tecnológicas e dados críticos de forma autónoma, com parceiros e aliados, e segura, sem dependências excessivas de potências estrangeiras ou de grandes empresas tecnológicas externas. Isto, de facto, é o ideal e era aquilo que nós gostaríamos todos de ter e, na verdade, eu acho que é o grande esforço que neste momento estamos todos a fazer, não só no Ministério da Defesa, mas também, como já aqui foi dito, e eu agora, certamente aqui nesta minha apresentação vou repetir um bocadinho com o que já foi dito na apresentação passada, nós estamos, de facto, como nunca, diria eu, envolvidos com os outros ministérios. Temos tido reuniões com Ministérios da Economia, Ministério das Finanças, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ministério da Educação. Portanto, estamos, de facto, a ter uma abordagem que se quer uma abordagem integrada, por tudo isto que já foi falado, pela questão do duplo uso, porque queremos que, de facto, fazer investimento, queremos que o dinheiro fique em Portugal. Mas há muita coisa a fazer para que o dinheiro fique em Portugal, nomeadamente mudança de legislação. A União Europeia está já a fazê-la. Há países que, a coberto da guerra na Ucrânia, países europeus, também estão a saber usar muito bem os decretos-leis associados às aquisições em Portugal.
temos uma Polónia a crescer gigante, de uma forma gigante, temos uma Roménia a crescer, portanto não estamos já só a falar de países considerados grandes da União Europeia, já estamos a falar de outros países que não tinham este tipo de crescimento e estão a ser muito inteligentes nisso. Mas Portugal, na minha opinião, infelizmente, está muito agarrado àquilo que àquilo que é a legislação. Há muito medo de utilizar artigos de exceção, há muito medo disso. Porquê? Porque temos responsabilidade, nós dirigentes, nós que assinamos contratos, temos responsabilidades financeiras. E, portanto, se alguma coisa corre mal, é do nosso património que sai, portanto, há risco, não é? E, portanto, é natural que haja aqui medos associados. Portanto, e este, de facto, é um problema que temos e também a legislação nacional também tem que estar a ser revista e nós sabemos que está alguma coisa já a ser feita nesse sentido, precisamente para nos ajudar neste aspecto. Porque naquilo que nós estamos a fazer em relação ao apoio à Ucrânia é público. Portugal está a doar 221,6 milhões de euros à Ucrânia em 2025 e é feito um esforço grande para que esses 221 milhões de euros, na medida do possível, seja com aquisição à apetite. E estamos a conseguir, de alguma forma, fazer isso. Por várias formas, se pensarmos em algum tipo de equipamentos, que são equipamentos, de alguma forma, também que possam ser considerados classificados, isso é um aspecto. O outro aspecto também é que há quem entenda que, ao estarmos a comprar para um outro país, se esse país quer com aqueles requisitos, então nós podemos fazer uma contratação. Mas tudo isto tem um risco associado e também temos um Tribunal de Contas que também tem que ser, não sei se está aqui alguém do Tribunal de Contas, mas um Tribunal de Contas que também tem que perceber que as aquisições da defesa não são aquisições de batatas, de coisas afins. Ora bem, vou ter que avançar aqui. Portanto, estes são os nossos desafios. Também já falámos um bocadinho sobre isto, os desafios na Europa e os desafios na NATO. Temos tudo isto com que nos preocupar. Portanto, a defesa, a nossa defesa, não é? Em Portugal tem que estar preocupada não só com, também o Sr. Almirante Silva Ribeiro falou nisso, nas nossas situações internas, na nossa soberania, como também depois temos que estar relacionados com a Europa e com a NATO. Nós estamos, de facto, no meu ponto de vista, a ser motivados por uma NATO, naturalmente, mas temos que, ao sermos motivados por uma NATO a investir mais em defesa, temos que ser nós, enquanto NATO, ou Nações Unidas, ou outras organizações, mas também neste aspecto. E, portanto, necessidade de acelerar a produção nacional de tecnologia civil e militar, falámos já aqui várias vezes nisto, formação técnica, talentos e retenção, o Sr. Almirante também falou sobre isto, fazermos esta adaptação da legislação, portanto, é essencial, e depois termos então o tal orçamento. E orçamentos que sejam orçamentos de facto e no caso das Forças Armadas é essencial, porque falamos de uma lei de programação militar, orçamentos que sejam de facto previstos a longo prazo, porque só se compram capacidades se tivermos um plano a longo prazo. Portanto, as oportunidades são muitas, estão aí e, como vimos, este investimento em defesa tem que ter este reforço, tem que ter este retorno da atividade económica. Falámos dos 3,5%, falámos já nos 5%, não está decidido, portanto isto é nato, não é? Os 5% é nato, como falámos. Portanto, há aqui muito potencial para fazermos várias ligações com a nossa indústria. Mas é necessário, a União Europeia agora com esta questão do SAFE, que também já aqui foi abordada, o SAFE permite-nos, não é, comprar dentro da Europa, dentro da União Europeia e, preferencialmente, comprar através também do país que lança o projeto. Portanto, nós temos que ter formas de facto, podermos comprar em Portugal, porque as empresas existem, não podemos, acho eu, pensar agora à data de hoje, diria eu, em grandes sistemas, mas temos nichos muito interessantes e nichos que podem ser muito explorados. Portanto, o orçamento de defesa, então, não pode ser visto como despesa, tem que ser visto, então, como investimento. E o investimento já está a funcionar. E o investimento em defesa é, então, um esforço que tem que ter este retorno e estão a haver vários estudos, também ao nível, a doutora Catarina Nunes também já falou sobre isso, também estão a haver estudos para conseguirmos perceber, então, de facto, qual é o impacto que estamos a ter em termos de economia nacional, geração de emprego e por aí fora. Portanto, é fundamental, então, ter soberania tecnológica,
é preciso capacitar, é preciso desenvolver, manter, controlar, inovar dentro do duplo uso e criar parcerias. É essencial criarmos parcerias. Obrigada. E também já não falta muito. E esta soberania tecnológica consegue-se então com este trio, também falado aqui, das Forças Armadas, da indústria, da academia e com tudo isto que nós possamos associar ao nosso desenvolvimento interno, desenvolvimento da nossa indústria, a par e passo com a nossa academia e com as Forças Armadas, que é quem diz ou quem define o que é que necessita. Portanto, todo este trio é importante. E lá está, poder comprar em Portugal sem a questão da limitação do mais baixo custo. Os outros países fazem-no. A Polónia, eu trabalhei com a Polónia durante 3 anos, a Polónia faz isto. A Polónia tem indústria para a produção, por exemplo, de carros de combate, e os primeiros carros de combate que são comprados são pelas próprias Forças Armadas polacas. Provavelmente teriam mais barato numa Alemanha, mas compram ao seu país. Portanto, soberania tecnológica, para mim, então, é isto, com estas tendências que eu aqui coloquei, tudo, umas menos novas, outras mais novas, como as engenharias quânticas e inteligência artificial e por aí fora, mas, portanto, nós temos aqui muito espaço de manobra, porque nós temos muito boas universidades. As nossas universidades, na área tecnológica, estão cada vez melhores. Nós temos muitas pessoas a ir para fora, porque são pessoas que estão muito bem formadas. Portanto, essas pessoas não podem ir para fora, têm que lhes dar condições para, ou por outra, podem ir para fora se for para ir buscar mais conhecimento, mais experiência, mas depois têm que voltar ao país para, então, serem também produtores. E é isto. Como fazer? É reindustrializar Portugal e reindustrializar a Europa. Precisamos de engenheiros, precisamos de militares, precisamos de políticos, de economistas, de financeiros, de académicos, de técnicos qualificados. Precisamos de boas escolas e de boas empresas. Eu diria que estamos num muito bom caminho, temos que ser inteligentes para continuar neste caminho fazendo como ali sugerimos, aproveitando o que há para aproveitar. Há muitos fundos, também temos que os saber agarrar, também não é fácil, porque a legislação da União Europeia é terrível, é pesada, não é fácil de se entrar e, portanto, também temos que ter esta forma de fazer isto. Em síntese, para termos esta soberania autonomia tecnológica, pelo menos na União Europeia, nós precisamos disto. Precisamos de capacidades próprias, sustentáveis, interoperáveis, precisamos de um sector tecnológico e industrial. Não estamos sozinhos. Portanto, Portugal não está sozinho, deve estar dentro também da União Europeia neste alavancar de produtividade, diria assim, porque com os outros países também alargamos a nossa economia de escala. E é isto, espero ter sido suficientemente rápida. Ora, então, muito boa tarde. Antes de mais, um agradecimento à PDSI, na pessoa da senhora professora Maria Helena Monteiro, e também ao ISCS por nos acolher. Cumprimento os outros colegas de painel e também a audiência. Eu trago-vos uma proposta, sim. Eu trago-vos uma proposta que é um caso aplicado de todas as apresentações anteriores. Tem a ver com a Ucrânia. É um cenário que nós temos vindo a acompanhar no Instituto da Defesa Nacional ao longo destes três anos e meio de conflito, especialmente na ótica das tecnologias. E é essa a minha proposta que vos trago. No dia 9 de setembro passado, houve um ataque à Ucrânia que constituiu o maior ataque por projéteis emanados da Federação Russa contra a Ucrânia. Alguns deles foram a caminho da Polónia, 20 e tal atingiram a Polónia. Ora, este cenário é demasiado complicado, complexo, para ser decidido por pessoas. E esta é a grande mensagem que eu trago. Estamos a entrar numa nova era em que precisamos colocar as máquinas que processam dados ao serviço dos decisores para os ajudar a priorizar as ameaças com que têm que lidar no seu dia-a-dia. E foi muito estranho, toda a gente ficou muito assustada com o que estava a acontecer na Polónia. No entanto, este é o dia-a-dia da Ucrânia. E a Ucrânia tem que conviver com centenas de projéteis que são lançados sobre o seu território e atingem vastas áreas até a retaguarda.
E para fazer esta análise, eu acho interessante as aproximações ditas Whole of Society, Whole of Government, mas se olharmos para trás na história, temos um filósofo da guerra que nos ensinou que a guerra, para já, é um camaleão que se vai ajustando a pouco e pouco às características que vai encontrando, chamado Karl von Clausewitz, era um oficial prussiano, viveu no século XVIII e escreveu uma obra que ainda é uma referência em termos de guerra, que é o Von Krieg, da guerra, em que ele teceu várias considerações sobre o tipo de guerra que ele assistiu e propunha uma célebre e interessante trindade, uma trilogia entre o povo, o governo e as forças armadas. Ele é conhecido por dizer que a guerra é a continuação da política por outros meios, e aos governos cabia a razão, a decisão de envolver o país em armas, neste caso por uma razão essencial da Ucrânia. Ao povo emanava a paixão, o ódio na sua explosão contra um inimigo que estava a atacar esse território, e às Forças Armadas era o jogo das probabilidades, era o acaso. E nesse sentido, eu proponho que façamos uma análise à luz das tecnologias modernas, das tecnologias digitais, e olhar aquilo que constatámos nas gerações anteriores. E muito obrigado ao Sr. Engenheiro Ricardo Conde por apresentar o tema da nova defesa, porque é exatamente aquilo que vemos aqui neste slide. Com aqueles logotipos todos do lado esquerdo, vemos o quão dependente a Ucrânia esteve das grandes empresas tecnológicas americanas, nomeadamente até uma delas que apoia aqui este seminário, que é a Amazon Web Service, com os seus sistemas que fizeram backups em SOS e os transportaram para a Polónia, para o Estado ucraniano poder continuar a sua atividade normal, sem interrupções críticas. E, mediante os ataques cibernéticos e cinéticos, porque o primado era porquê hackear, porquê perturbar os sistemas de informação se os podes destruir. E esta evidência durante o combate com a Rússia. Portanto, a Rússia tinha esta opção de destruir os servidores em vez de os atacar ciberneticamente, o que seria um bocado mais complicado. Do lado esquerdo, vemos que as empresas são maioritariamente americanas, quase exclusivamente, daquelas que são do setor das tecnologias de informação, que são dos setores espacial também, que tiveram muita evidência. Todos nós nos lembramos das imagens da Maxar, que obtiveram aquela coluna logística que ficou parada. E do lado direito, e aquilo que eu proponho é olharmos para a participação das indústrias europeias. E vemos desde logo que há ali duas que são portuguesas, que já foram mencionadas aqui, a Geosat e a Tekeva. As outras, numa dimensão muito menor, uma delas está em grande evidência, é a Helsing, neste momento, a alemã e também a francesa, mas não se compara com o apoio dado pelas empresas americanas. Por outro lado, vemos também que outro dos fatores que já aqui foi mencionado, a questão da liderança. Tem que haver uma liderança esclarecida sobre o que é que entenda sobre as capacidades das novas tecnologias e perceber como é que elas vão impactar o futuro. E, neste caso, temos que chamar a atenção que o projeto de transformação digital da Ucrânia começou antes da guerra. Isto é, em 2019, o presidente Volodymyr Zelensky, com uma frase que a todos tocou, que era colocar o governo num smartphone e transformar a Ucrânia no estado mais conveniente, era um processo de modernização administrativa, ou seja, utilizar as tecnologias, olhando para cima para os países bálticos, para modernizar a Ucrânia. E depois também, do lado direito, o ministro da Transformação Digital, desde a primeira hora, tem acompanhado o Zelensky, Mikhailo Fedorov. Ali há uma fotografia da Web Summit 2022, aqui em Lisboa, acho que passou completamente despercebido. Porventura, nesta altura, as coisas já seriam diferentes, dado o impacto que ele tem em toda a administração ucraniana. Um ecossistema de governo digital que é líder mundial, o DIA, e também um sistema de informação oficial ucraniano, que é o United 24, que serve para recolha de fundos. Esta plataforma DIA foi a inovação do ano para a revista Time, de 2024, e neste momento a Ucrânia
é líder dos indicadores do governo eletrónico num dos parâmetros, no último survey das Nações Unidas, perdão, no capítulo da participação, ou seja, a informação que é prestada do governo aos cidadãos, também a recolha do feedback e a influência que essa voz dos cidadãos tem na concepção das políticas públicas. Eu desafio as pessoas a estudarem o caso ucraniano, porque ele é, de facto, inspirador de como é que aquele povo consegue resistir ao assalto russo dia a dia. Por outro lado, no campo do povo, da sociedade civil, diríamos nós, temos que levar em conta também a diáspora ucraniana, que saiu na primeira fase de imigração, no início dos anos 90, quando foi a independência da Ucrânia, partiu para os Estados Unidos. Alguns deles são figuras de proa do setor tecnológico americano, nomeadamente Max Levchin, que foi o cofundador da PayPal, com o Peter Thiel, que é um dos influenciadores maiores de Donald Trump nesta altura, e também o Jack Comey, que foi cofundador da WhatsApp. Todos eles têm ligações e todos eles influenciaram o setor tecnológico ucraniano para poderem transformar diversas partes, quer do governo, quer das Forças Armadas, e poderem resistir. Mobilizaram também uma série de curiosos, de voluntários que atacavam os sistemas russos, sob orientação do governo das Forças Armadas ucranianas, e conseguiram fazer a mobilização de recursos para comprar drones e outros equipamentos para as Forças Armadas. Muito obrigado. Portanto, é caso para dizer que temos que andar em supersónico, tipo F-16. Muito bem. Quanto ao último ponto, que é as Forças Armadas, bom, eles foram herdeiros, tal e qual como os russos, de toda a tradição burocrática e pesada soviética. No entanto, eles conseguiram transformar as suas indústrias de defesa, a pouco e pouco, misturando equipamento soviético com equipamento ocidental, nomeadamente o Franken-Sam, que tem ali uma viatura com mísseis ocidentais, e também foram extremamente originais por criar o primeiro ramo das Forças Armadas de sistemas não tripulados no mundo. Os russos já o estão a imitar, e, porventura, isso será um padrão que as outras Forças Armadas europeias terão que seguir. Também foram originais na recuperação de uma tecnologia que já vinha dos anos 30, 40, que era a detecção acústica de alvos aéreos, e que lhes permite estar a ensinar a Europa como é que se detectam, como é que se seguem e como é que se abatem drones, porque só os ucranianos é que sabem o que é que isso significa. Depois toda a parte dos drones aéreos, terrestres e navais, e também, por fim, uma inovação absolutamente aterradora, que é a gamificação da guerra, ou seja, atribuir pontos às unidades que têm que provocam maiores baixas no exército russo. Esses pontos depois são convertidos numa página que está ao acesso de toda a gente, que é um marketplace, uma espécie de Amazon, em que as próprias unidades vão lá e dizem que era aquele tipo de drone, que era aquele tipo de equipamento, consoante os pontos que vão obtendo. No entanto, isto provocou um zoo de plataformas que prejudica a escala, não se consegue transformar aquilo em grande escala, e também há uma certa falta de supervisão, além de não ser interoperável. Mas eles estão a caminho de resolver isso, novamente com os sistemas digitais, com um sistema que permite às unidades comunicarem com a tal plataforma e ao governo ver o que é que se lá passa. Isto, para terem uma noção, cobre 130 brigadas. Portanto, o sistema de comando e controle que eles construíram é único e devia inspirar todos os outros sistemas de comando e controle, porque consegue ir buscar dados a fontes que são abertas, a fontes que são dos próprios cidadãos, são os próprios cidadãos que filmam e transmitem a posição das forças russas, e isso tudo é envolvido com inteligência artificial para, aos diferentes níveis, estratégico, operacional e tático, fornecer um panorama de superfície. E com isto me calo porque o Sr. Presidente me está a mandar calar. Isto, para terem a noção, em termos de alvos, nos últimos 2 meses, isto é uma afirmação do Ministro da Defesa, 130 mil alvos russos,
com uma precisão de detecção automática de 70%, o que significa de 2 em 2 segundos as máquinas estão a detectar e a classificar qualquer coisa. Muito obrigado pela atenção e depois no debate podemos abordar mais alguma coisa. O convite. Eu trago um modesto contributo, eu acho que vim cá aprender em vez de trazer muita coisa nova. E não tenho slides, e vou pegar a minha experiência não só do Inesctec, aí posso dizer que estou sobre os ombros de gigantes como o Newton ou o Hawkins. O Inesctec é o maior instituto de engenharia em Portugal, tem mais de 1000 investigadores e trabalha em muitas áreas, energia, mar, telecomunicações avançadas, computação, indústria, etc. Portanto, eu vou pegar nisto e na minha experiência, no meu conhecimento do ecossistema, do sistema científico e tecnológico nacional. A ciência sempre esteve ligada ao negócio e sempre esteve ligada à guerra. Aliás, se virmos as duas grandes revoluções industriais, a do vapor e a da eletricidade, construíram-se em cima de inventores cientistas, o Watt, Edison, o Tesla, Faraday, mas também empresários industriais como o Bolton e o Murdoch. E os descobrimentos portugueses dos séculos XV e XVI, as caravelas, os mapas, estão aqui, pessoas que sabem muito mais do que eu. O Pedro Nunes, cartógrafo-mor do Reino, que organizava com método científico toda a informação recolhida para que os próximos pilotos e capitães pudessem ter nova informação. Os canhões na linha d'água, a defesa de Macau, em que o padre Jerónimo Ró, astrónomo e que sabia física e matemática, fez os cálculos para destruir o paiol dos holandeses e assim não conseguiram tomar conta de Macau, porque eles queriam controlar a rota da seda. Portanto, lá está. Comércio, defesa e ciência. E a ciência esteve sempre na base disto tudo. Depois sabemos todos que o telescópio, o radar, o GPS, a internet, tudo esteve ligado a operações de duplo uso, civis e militares. Em Portugal, toda a gente fala nas cadeias de valores, cada vez globais, as empresas portuguesas. Obviamente que o cluster da metalomecânica, máquinas, etc., para além, obviamente, das empresas que já estão na área da defesa, mas ainda são pequenas. Esta área, digamos, da IMAP, desta associação, exportou em 2023 24 mil milhões de euros. Portanto, não chega a fazer uns protótipos, é preciso escala, é preciso capacidade de produção industrial, é preciso reprodutibilidade, é preciso controle de qualidade, é preciso seguir normas, etc. Portanto, a entrada nas cadeias de valor globais da indústria portuguesa, através destas que já trabalham para o espaço, o automóvel, o aeroespacial, etc., seria uma via. Outra é atrair investimento direto estrangeiro, tirando partido das nossas competências. E há bocado o Sr. Almirante e todos hoje falaram no talento, no problema do talento. Depois, a competição por preço e disrupção tecnológica. O nosso primeiro grande unicórnio chama-se Fidesai. E a Fidesai tem um algoritmo, portanto, nasceu da ciência, na Universidade de Coimbra, tem um algoritmo, Data Stream Analysis, que detecta fraude, foi para os Estados Unidos, aí descobriu que não era para detectar fraudes em redes elétricas, mas era na banca e nos seguros, e neste momento detecta as fraudes portanto, do governo federal americano, portanto, protege a Fidesai americana, serve o Sr. Trump e a administração americana para a detecção de fraude. Portanto, só para ver a escala e a capacidade. A outra, a mais recente, é a TechEver. Mas está no extremo oposto. Portanto, aqui já é a integração de tecnologias, inteligência artificial, mais um radar Safe and Rescue. Não é que eles inventassem o radar SAR, conseguiram é fazê-lo mais barato e tão bom ou melhor para funcionar em qualquer condição meteorológica, dia ou noite. O que é certo é que, pronto, está ali a abanar na cabeça, pronto, possivelmente. Pronto, obviamente, a oportunidade está sempre no... Ora bom, portanto, isto são dois exemplos em que duas empresas, que por acaso ficaram a unicórnio, portanto, se chegaram a unicórnios é por alguma razão, em que a base é a tecnologia e a ciência e uma capacidade de integração. No caso, em ambos os casos, escalabilidade também.
Porque o problema de muitas vezes é que uma coisa é fazer meia dúzia, outra coisa é escalar e ter a reprodutibilidade e a capacidade de uso industrial. Sobre o duplo uso, eu só vou dizer uma coisa sobre o duplo uso. É que há um problema com muitos cientistas que se recusam a trabalhar para a indústria da defesa. Há universidades alemãs que têm nos seus estatutos a proibição, isto vem da Segunda Grande Guerra, a proibição de não podem trabalhar, fazer investigação para a defesa. Mas pronto, mas talvez aí o conceito de alargado de defesa que aqui já foi dito, infraestruturas críticas, proteção dos cidadãos, energia, telecomunicações, computadores, redes de água, etc, 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 essa segurança e resiliência, o apagão que tivemos em Portugal, que não foi por essas razões, mas houve uma altura em que até se suspeitou que poderia ter sido. Era difícil, mas não era impossível ter sido. E finalmente, a questão de cluster. Os clusters constroem cadeias de valor ou acedem a cadeias de valor. A vantagem competitiva é o ecossistema, onde o cluster está, o território, as universidades, as instituições de investigação, os centros tecnológicos de interface e a capacidade de avançar em tecnologias diferentes e de as integrar em produtos e serviços de alto valor acrescentado. Isto tem a ver, e acho que foi a primeira interveniente que disse isso, que é investir na defesa é investir no valor económico para o país. Porquê? Porque tudo isto são produtos e serviços de alta complexidade. E já terão ouvido falar no Atlas da Complexidade Económica da Harvard, em que se mede a capacidade de exportação, a complexidade das exportações de um país como o seu poder económico. E, portanto, é muito importante que tenhamos uma capacidade de ter uma economia de alta complexidade, com mais produtos e serviços sofisticados, o que quer dizer que no mapa das nossas exportações temos que ter na balança menos turismo e serviços, etc. E temos que ter produtos de alta intensidade tecnológica, porque isso vai-nos trazer valor económico. Sobre as oportunidades para Portugal, só para terminar. A China, os Estados Unidos, o Japão, a Europa, estão a disputar a supercomputação, a cibersegurança, a quântica e a inteligência artificial. Portanto, ok, vamos ter que seguir, vamos ter que fazer alguma coisa, não podemos ficar para trás, mas esqueçam. Esqueçam. Não vale a pena. Às tantas, temos que aprender a lição da indústria de computadores dos anos 80, em que IBM, Siemens, Nixdorf, ICL, Olivetti, etc, 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 perderam a oportunidade dos PDAs, dos GPS, dos jogos de computador, etc, etc, etc. Porque estavam habituados a fazer mainframes, grandes computadores, grandes sistemas, e não tiveram a capacidade, a adaptação, mesmo estando na ponta da tecnologia, para se adaptarem a uma alteração de mercado completa. E aquilo que eu ouvi dizer agora, há bocadinho, é que a guerra se alterou completamente. Portanto, o que eu pergunto é se Portugal, em termos de tecnologia, de ciência e de empresas, pode competir para entrar na cadeia de valor dos tanques ou dos aviões, ou se não será melhor concentrar-se nos sensores e nos componentes e nos drones submarinos, etc, etc, etc. E a única coisa que eu vou dizer com a Inesctec, sobre a Inesctec, é que o atual candidato a Presidente da República, na Porto Business School, apresentou um filme sobre a Marinha Portuguesa. E os drones eram Thales e Tequebra. E os submarinos eram do Inesctec, que já temos tecnologia portuguesa que vai a 2, 3 mil metros de profundidade. Já detectamos cabos submarinos enterrados. Já pomos submarinos a comunicar entre eles a 400 ou 500 metros de profundidade. E, obviamente, isto não está industrializado, mas isto é apenas um exemplo, porque há mais outros exemplos. Neste momento, os milhares de quilómetros de cabos digitais e de informação, etc., são um problema de segurança enorme. Portugal está na frente. Portanto, isto é um exemplo das oportunidades que estão aí para a ciência e para as empresas portuguesas. Esta longa tarde, obrigado
pelo convite. É muito bom estar aqui, e hoje aprendi bastante. É estranho terem-me guardado para o fim. De facto, a KPMG não tem nada a ver com isto de defesa, mas tem, e eu vou-vos mostrar o que andamos a fazer na defesa. O que andamos a fazer na defesa a partir de Portugal, e eu queria fazer uma rápida apresentação que eu mudei enquanto ouvi a senhora General e o Eugénio, porque mudei um pouco e acho que chamou a minha atenção um conjunto de pontos que são relevantes de destacar. Obrigado. E basicamente eu quero focar 4 pontos. O primeiro é reforçar a inevitabilidade do digital para este setor. Não há hipótese, por várias questões. Uma elementar é que não há pessoas. Vamos ter que digitalizar mais o setor. O segundo ponto, que é muito relevante e que eu gostaria de destacar, é a explosão do ecossistema da defesa, não no sentido bélico da coisa, mas no sentido em que hoje o ecossistema da defesa não tem bem um princípio, um meio e um fim. Já está embrenhado na sociedade e na economia. E como nós KPMG olhamos para ele, e como nós KPMG, como empresa privada com objetivos lucrativos, o tentamos monetizar. O terceiro ponto tem a ver com como isto tudo levou à necessidade da soberania e como hoje a soberania digital se confunde com a soberania. Até falar em soberania hoje, sem falar em soberania digital, já não faz nenhum tipo de sentido, e como o Coronel Eugénio referiu, a sobrevivência da Ucrânia como país dependeu de uma preparação que eles tiveram para terem alguma independência, alguma soberania sobre algumas componentes digitais. Porque eu acredito que se os sistemas operativos dos drones ucranianos fossem chineses, hoje a coisa não estava a funcionar. Ou seja, e por fim, a KPMG. E o nosso exemplo, KPMG em Portugal. Eu sou o Rui Gonçalves, eu sou sócio da KPMG em Portugal, sou responsável pela área de tecnologia, tenho a responsabilidade também em Portugal por um hub de tecnologia que dá o apoio à nossa equipa de defesa da Europa, ou seja, nós fazemos tecnologia a partir de Portugal, e sou também responsável global da KPMG por automação inteligente, que eu nunca pensei, quando aceitei este convite há uns anos atrás, de gerir este grupo globalmente, que hoje isto fosse um negócio que representasse para nós globalmente, para a defesa, direta e indiretamente, quase $1 bilhão, para a KPMG, para a minha firma. Então aqui estamos. E o primeiro ponto é uma questão muito básica e muito elementar. O caminho é digital na defesa. Reparem, desde 1982 até hoje, há metade dos jovens com 18 anos. Só por aí. Ou seja, o espaço de recrutamento reduziu significativamente. Se nós acrescentarmos a isto o facto de que a necessidade de evoluir num setor altamente sofisticado, que eu não vou voltar a debater, porque toda a gente o referiu aqui, com exemplos brilhantes, como o caso dos submarinos, do INESC, os temas que vimos da Takeover, da CEIA, a necessidade de competir, a meu ver, com empresas como a KPMG e como outras, é muito complexa para um setor governamental. Então o caminho tem que ser pela colaboração e tem que ser pelo uso dual. Também tinha que falar sobre este tema, já cá não está o Almirante. Então o tema dual acaba por representar aqui um papel super relevante, porque com certeza não é pelas nossas capacidades e conhecimentos sobre carros de combate que hoje nós, KPMG, uma das nossas maiores contas é a Rheinmetall ou a Leonardo. Não é por aí. É porque, de facto, o que estas empresas fazem hoje incorpora muito conhecimento e competências digitais, para simplificar a forma como o descrevemos. E hoje nós olhamos para este tema da defesa e para o ecossistema da defesa como um setor bastante complexo e completo. Os nossos clientes da defesa vão desde as empresas que financiam os investimentos nesta área, os próprios Ministérios da Defesa, as empresas âncora, que são aquelas que são imediatamente associadas à defesa, mas também um conjunto de outras empresas que representam tecnologias duplo uso, como a Microsoft, como a Google, como a Amazon, a Palantir, como muitos outros que estão agora a surgir no mercado, como a Takeover, já não tanto assim, mas, por exemplo, a Beyond Vision, outra empresa portuguesa de drones com quem nós estamos a emparceirar, como empresas de gaming,
que fazem software que pode ser utilizado para a defesa. Digamos, é um ecossistema que é muito difícil definir já o seu princípio, meio e fim, porque está embrenhado na economia e está embrenhado nas empresas. E esta utilização intensiva do digital levou a que a evolução tecnológica da defesa tenha também várias ramificações. E nós, KPMG, ainda não fazemos carros de combate, dificilmente o faremos, mas fazemos todo um conjunto de coisas em que estamos a contribuir para reinventar a defesa. E esta reinvenção da defesa assenta essencialmente em soluções digitais. Se as soluções digitais estão a assumir um papel relevante e preponderante, e acredita-se que parte significativa dos financiamentos que vão surgir agora no âmbito do programa da Comunidade Europeia sejam canalizados para investimentos que, direto ou indiretamente, têm componentes fortes digitais, estamos a falar, de facto, de uma abertura de forma muito sofisticada, ou não, àquilo que são os problemas que a digitalização traz às empresas e que agora se vai projetar para o setor da defesa, ou se está a projetar para o setor da defesa, e que os ucranianos anteciparam, que é a necessidade da soberania digital. Para nós, a soberania digital tem 3 componentes elementares. A soberania digital tem a ver com a soberania tecnológica propriamente dita, da componente da capacidade de computação, do software que é feito num país terceiro e que um dia que nós precisamos que ele funcione e não funciona. Ou não temos o firmware que o atualiza. Essa é uma componente elementar da soberania digital. Outra componente da soberania digital é a soberania sobre os dados. Muitos projetos que estão a acontecer por essa Europa fora, relacionados, por exemplo, com a inteligência artificial, utilizam dados que são colocados em clouds. Clouds na nuvem. Há países que já têm regras muito sérias sobre que nuvens é que estão a ser utilizadas. Porque a utilização dos dados... A Microsoft, eu não quero falar sobre a Microsoft, nem sobre um desses, mas nós não sabemos onde é que os dados estão, de facto, não é? E a soberania sobre os dados é uma componente séria e relevante. E, por fim, aquilo que para nós é o tema mais querido, e estamos a fazer alguns projetos em Portugal, que é a soberania da inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial parte do princípio que estamos a ensinar máquinas. E estamos a ensinar máquinas e estamos a pôr homens humanos, no sentido humano, não no sentido da sua sexualidade, a trabalhar com algoritmos para tirar partido de uma forma mais relevante desse trabalho conjunto. Ensinar máquinas significa investimento em tempo, dinheiro. No final do dia, se nós estamos a ensinar uma máquina a pensar e o cérebro dessa máquina está num serviço, para não falar outra vez na Microsoft, da Google nos Estados Unidos, que nós não sabemos se algum dia irá ser tarifado por algum presidente dos Estados Unidos, ou pura e simplesmente desligado, e se esse algoritmo é utilizado para, num banco, fazer QIC, como referiu muito bem que a FedZai faz, mas pode ser um algoritmo utilizado para fazer a identificação de alvos por um drone do exército português. Nós queremos que esse algoritmo que nós ensinámos e trabalhámos e investimos fique nos Estados Unidos, ou queremos ser soberanos sobre esse algoritmo? Tudo isto são temas que se colocam e que têm a ver com aquilo que nós, KPMG, hoje fazemos. Aliás, os nossos maiores clientes na soberania digital não são só empresas do setor, ou seja, nós hoje, eu quando convidei o Gonçalo e terminamos de trabalhar para a KPMG há 2 anos, não foi em governo, não pensávamos que a nossa maior dedicação era a defesa, não é? E hoje, de facto, isto é um tema super relevante e a KPMG em Portugal desenvolveu um framework de soberania digital que está a ser utilizada pela KPMG na Europa e que está a ser utilizada por muitos clientes nossos por essa Europa fora. Estou bem, Francisco? Estou bem? 1 minuto? Para terminar, nossa experiência na defesa e como nós estamos a fazer a partir de Portugal coisas que podem ser relevantes e podem ser interessantes e podem servir de exemplo para um trabalho de cooperação, colaboração que as empresas podem fazer para desenvolver este setor. A KPMG Portugal apoia projetos na Europa toda, no setor da defesa, projetos mais tradicionais, desde a compra das fragatas na Alemanha até à negociação dos F-35 na Suíça, mas também estamos a fazer coisas bem mais interessantes e bem mais relevantes, como, por exemplo, a implementação de projetos de digital twins no Exército, e este é um exemplo de um Exército que eu não posso dizer qual é que é,
em que basicamente desenvolvemos uma ferramenta de inteligência artificial que faz o levantamento topográfico com drones do terreno, e esse levantamento topográfico permite a instalação do comando e controlo numa manhã, quando normalmente demoraria muito mais tempo, onde ficam os geradores, onde ficam as tendas ABC. Desculpem, eu não tenho o vosso background e posso cometer aqui algum erro. E toda essa complexidade e decisão é feita numa manhã, enquanto normalmente demora bastante mais tempo. Por fim, um outro exemplo que nós estamos a utilizar de um projeto dual é na manutenção de veículos. Normalmente a manutenção de veículos, hoje os veículos do Exército, tal como os nossos, têm muitos sensores, têm muita eletrónica, o que lhe permite fazer uma manutenção avançada e a utilização de inteligência artificial na manutenção desses veículos, nomeadamente em situações extremas, como é a situação de combate, é super relevante, porque permite fazer uma melhor gestão da logística e da disposição das tropas e dos equipamentos. E por aqui eu termino com uma frase que eu gosto particularmente, que tem: a guerra já não vai ser como era. Aliás, o Coronel Eugénio mostrou perfeitamente isso, e para um país como Portugal, e permitem-me só que termine 30 segundos, Francisco, para um país como Portugal, a inteligência artificial pode ser uma oportunidade relevante, porque vai-nos trazer capacidade e escala, porque nós somos bons a pensar, somos bons a orquestrar, e hoje um gestor que trabalha com a inteligência artificial é cada vez mais um orquestrador do que um decisor, propriamente dito. E isso pode ser importante e relevante para um país como o nosso, seja na banca, seja na defesa, ou seja em algum outro setor. Muito obrigado. Iria utilizar estes 5 minutos para dar oportunidade à audiência de formular perguntas. Porque se eu me ponho a formular perguntas, vamos entrar no diálogo do novo caráter da guerra, das novas tecnologias, em que é que influencia, como é que não influencia, mas é extremamente interessante o problema da digitalização de todo o setor da defesa e as lições que temos que aprender com os ucranianos. De maneira que, em 5 minutos, eu recolhi pelo menos 2 perguntas da audiência. Se alguém quiser formular uma pergunta, terei todo o gosto. Faz favor. Muito obrigado. Antes de mais nada, muito rapidamente, à Senhora General, obrigado pelos mapas que apresentou, de uma visão realmente diferente do mundo. Passei alguns anos da minha juventude a olhar para projeções de Mercator, de maneira que olhar para ali dá uma outra visão do mundo realmente completamente diferente. Mas eu ia realmente fazer a seguinte pergunta. Não ouvi falar em nenhuma desta exposição sobre um problema que é extremamente relevante para a operacionalidade dos equipamentos, nomeadamente para os navios, que é o fabrico de sobressalentes, a preparação de fabrico de sobressalentes. A impressão em 3D veio dar um salto enorme nisto, mas é um problema que tem que ser tratado logo nos contratos que se fazem, perdão, contratos de compra, contratos de fabrico, porque também está sujeito a autorizações da parte de quem concebeu a máquina ou o equipamento. Portanto, é preciso ter cuidado logo quando se faz um contrato, e nessa altura é simples, garantir que quem compra, nós comprando, ficamos com a possibilidade de replicar peças em 3D. Isso dá um enorme aumento e uma enorme simplificação da operacionalidade dos equipamentos. No entanto, o problema foi esquecido. Porquê? Consideram-no pouco importante ou há qualquer outra razão? Essa é a pergunta. Muito obrigado. Acima de tudo ali para o colega do Inesctec, visto que há a tecnologia tão interessante na parte submarina, qual é o roadmap de passar isso para a indústria, visto que eu sei que do professor Tasso estar a trabalhar nessa área há 30 anos atrás, e daí até hoje Portugal não tem estado a conseguir dar esses passos, enquanto outras nações têm estado a ver essas capacidades a aparecerem na parte da defesa. Vou passar por ordem. Começa aqui.
Então, eu vou falar só no aspecto dos subexcelentes, sim. Agora, há uma preocupação, de há uns anos para cá, naturalmente, com a cadeia logística. Portanto, quando nós compramos grandes sistemas, isso é garantido através dessa contratação, exatamente como estava a dizer. Portanto, há uma preocupação enorme hoje de sempre que fazemos grandes aquisições, termos essa parte também do ciclo de vida garantido. Agora, naturalmente, que se nós tivermos a capacidade de produzir algumas peças, eu sou de engenharia aeronáutica, portanto estou mais ligada à aeronáutica, e no âmbito da aeronáutica a questão da certificação é muito relevante. Quando comprámos o EH101, já foi aqui falado também hoje no EH101, a Augusta Westland, que era o fabricante, não dava as características do material. E nós tínhamos, na secretária do então diretor de manutenção, tínhamos um saquinho minúsculo, com meia dúzia de parafusos e porcas. E aquilo custava sensivelmente 15 mil euros na altura, tanto a falar há, se calhar, 20 anos atrás. Não é? Era muito dinheiro. E tínhamos os nossos engenheiros, está ali também uma colega nossa de engenharia aeronáutica, tínhamos os nossos engenheiros a dizer assim, nós encontramos isto no mercado por 2 ou 3 euros este saquinho. Só que como não tínhamos as especificações técnicas, não podíamos dizer que aquele material que nós víamos que tinha determinadas condições era rigorosamente igual ao outro, porque não tinha o número, não é? Nós chamamos part number, portanto o número de identificação do material, não tinha a mesma designação. E, portanto, nós não podíamos certificar um material para pôr na aeronave. Não sei se nos navios há este rigor, imagino que sim em alguns equipamentos, mas nós agora, com a engenharia que já temos uma engenharia mais desenvolvida também na Força Aérea, já temos quem esteja também a utilizar 3D a impressão 3D para algum tipo de peças, nomeadamente estruturais, longarinas e por aí fora. Agora, quando vamos ao detalhe de parafusos, material que envolve material mais metálico, digamos assim, é extremamente difícil e, portanto, temos que garantir através dos contratos e esperando, então, que a economia de escala, não é? Que nos permite que haja mais operadores. Esses operadores garantem-nos que esse circuito logístico é mantido, porque depois as empresas também deixam de produzir, porque deixa de haver gente a querer comprar e, portanto, eles não querem ter cadeias de desenvolvimento de material e de produção. Não é? E nós fazemos, só que o problema é que depois nós temos aeronaves que duram 30, 40, 50 anos e depois já não há fabricante, até esse fabricante deixa de existir ou muda de nome. Isto é um problema. Muito obrigado. Só para complementar, tanto quanto eu sei, eu sou uma especialista em generalidades. A impressão 3D, neste momento, a tecnologia não consegue fazer peças críticas em aço e ligas especiais com as características de resistência, durabilidade, etc., que neste caso estamos a falar, não é? Portanto, tem uma aplicação de alguma forma restrita ainda. Pode ser que no futuro... Pronto, sobre a questão da tecnologia, de facto, a tecnologia evoluiu. O TASSO trabalha com drones de superfície, essencialmente. Estou a falar em drones de profundidade. É uma questão de mercado e de procura e de investimento progressivo. Aqui, e o exemplo das 3 ou 4 instituições que em Portugal de investigação trabalham nesta área dos drones submarinos, acontece a mesma coisa, a fragmentação, não é? Um faz uma coisa, o outro faz outra, cada um não se quer juntar ao outro, etc. Pronto. No caso do Inesctec, há 100 pessoas a trabalhar nessa área. 100. E tal como o TASSO, que também tem um grupo que está no INEGI agora e que tem outra capacidade dentro do INEGI, portanto, uma coisa é ser o investigador com 2 alunos e um técnico de laboratório, mais 3 projetos. Não, o TASSO está no INEGI, que é uma instituição forte e robusta, etc. Não. O grupo que está no Inesctec é o do Eduardo Silva e todos os outros. Mas esse grupo, para dar um exemplo, qual é a questão da multidisciplinaridade? É que os tipos que têm os robôs a comunicar a 500 metros de profundidade e 40 ou 50 metros de distância, com links ópticos, não são os tipos submarinos, são os especialistas em comunicações. E a área de comunicações subaquáticas é uma área emergente, mais sofisticada que o 6G.
Porque a água é um meio em que as comunicações, é um meio difícil para fazer comunicações. Portanto, a capacidade de integrar comunicações, energia, docking lá em baixo e docking automático de robôs para se abastecerem de energia e aumentarem a sua sistemas só para fazer o docking lá em baixo, sem luz e com turbulências, etc., é preciso sistemas sofisticados para fazer isso em qualquer circunstância. Portanto, eu diria que é preciso uma multidisciplinaridade de competências para fazer isso funcionar. E eu sei histórias que não posso contar, por exemplo, do último Rap Mush, em que estiveram os ucranianos, e em que se fazem sempre uns concursos, quem descobre o submarino que ninguém... E quem descobre isto e quem descobre aquilo... Pronto, não posso contar. O Sr. Brunel deve conhecer essas coisas muito melhor que eu. Portanto, o que é que eu diria? Eu diria que capacidade... Há em Portugal, não é só no INESC-TEC, nem só no Grupo do Taço, é no Instituto de Telecomunicações, é no INEGI, é em muitos outros sítios, competências em materiais, compósitos, sistemas de energia, telecomunicações, controle de robôs, desenho de robôs, porque uma coisa é comprar um robô e pôr umas câmaras e umas coisas. Outra coisa é fazer os robôs. Fazer os robôs. Fazer e não os perder. E não os perder, porque há quem faça robôs que molha e tira e pronto. Atenção. Operar os robôs. Portanto, o desafio é go deeper, stay longer and safer. Portanto, é preciso ir cada vez mais fundo, estar cada vez mais tempo, ter sensores, ir buscar e ter uma capacidade de operacionalizar. Por exemplo, quando houve o terrível acidente de Borba, a Marinha tinha alguma dificuldade porque aquilo era lodo, e foi um robô nosso, com 450 mil euros de instrumentação, que foi lá em baixo descobrir onde é que estavam as viaturas afundadas na pedreira de Borba. Portanto, é preciso tecnologia sofisticada e capacidade para a operar. Portanto, eu diria que a ciência e os cientistas não chegam, é preciso uma enorme capacidade de engenharia e, finalmente, é preciso os clientes que digam, eu preciso disto, isto não, isto não interessa, isto, não é? Pronto, portanto, é verdade. E a guerra da Ucrânia mostrou que umas coisinhas que pareciam umas brincadeiras universitárias, não é? Rapidamente, ficaram operáveis. Eu lembro na altura de um contra-almirante, já há uns anos largos, me dizer que, e eu acho que isso hoje em dia já está reforçado, até já há testes de pegarem 20 drones ou 30 numa fragata e cuidado, e muito cuidado. E os drones custam uma ínfima parte do que custa o navio que está a ser atacado. Ok? Portanto, e Portugal tem esta capacidade. Nas empresas, como a Silva Matos e como... Portanto, a Tequebra o que é que fez? A Tequebra apanhou isto e pronto. E a oportunidade, como disse bem, estava ali o timing da oportunidade. Pronto, a oportunidade. Estava no sítio certo, à hora certa, com a capacidade e tecnologia. Teve a grande encomenda, que era para fazer safe and rescue dos imigrantes no Mediterrâneo. Não é? Pronto, alavancou. Não foi a Ucrânia que alavancou a Tequebra, já estava... Pois, mas, por exemplo, e resistiu, a Tequebra resistiu, não foi? Porque houve uma altura difícil, não é? Tivemos os nossos anos de guerra com o equipamento a ser desenvolvido na Força Aérea e conseguimos efetivamente gerir isso. O que é que eu sugeria? É que já vamos muito adiantados na hora, não era para calar os colegas, nem o professor, nem o Pedro, que conhece há muito tempo. Eu, não é? E passávamos para o encerramento, mas antes passava diretamente para o encerramento, já ultrapassámos a hora, pedia um agradecimento aqui aos colegas de painel e uma salva de palmas para eles. Bom, creio que aqui a hora já excedemos largamente aqui o tempo e, portanto, enquanto a professora distribui aqui umas lembranças para os painelistas e para o senhor moderador, resta-me agradecer a vossa participação, aliás, a participação de todos. Espero que o dia tenha sido tão enriquecedor para vós como foi para mim. Eu aprendi imenso aqui com os vários painéis e com a keynote inicial. E portanto, pedi-vos apenas uma salva de palmas para a PDSI, para o IDN e aqui para a Universidade que nos recebeu. Obrigado.